né? Estamos aqui de volta fazer um vídeo, né? E eu queria nesse vídeo dizer para os irmãos aí o seguinte: o trono do diabo. Aonde é o trono do diabo? Onde é a casa do diabo? A casa do diabo se chama o quê? Israel. Uma cidade onde um anjo caído, chamado Israel, colocou o nome dessa cidade. A cidade dele, onde o Messias foi lá para poder estar... foi na casa do diabo, no trono do diabo. O nosso Messias, ele era corajoso. Ele foi lá para falar a verdade, que aquele povo adorava o diabo, né? Que o diabo era o Deus deles. E aí, todos os templos que existem na terra hoje saíram daquele templo de Salomão, o templo do diabo, do Deus das trevas. E aí, se você for reparar na história desse Deus de Israel, um Deus doido, louco, psicopata, doido, você pode reparar que esse Deus de Israel, ele foi lá para Abraão lavar os pés dele. Abraão lavou os pés de Deus. Esse Deus louco, Abraão, dizem que Abraão é o quê? Um profeta do nosso Pai. Você vê que ele se prostrou, né, perante os anjos, se dobrou, e esse Deus louco, esse Deus de Israel, Deus louco, esse Israel, o que acontece? Você vê que os 3 demônios comeram junto com Abraão e também lavaram os pés. E o mais interessante é que esse Abraão, o que acontece? Esse mesmo foi o que os judeus falam que é o pai dele. Então por isso que o Messias falou que o pai deles é o diabo. Porque eles têm por pai Abraão. Só chameis na terra o nosso... A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que viste junto de vosso pai. Nosso pai é Abraão. Se realmente fossem filhos de Abraão, fariam as mesmas obras que ele fez. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez nada disso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Temos um... E vós fazeis o que viste junto de vosso pai. Nosso pai é Abraão. Se realmente fossem filhos de Abraão, fariam as mesmas obras que ele fez. Temos um pai que é o próprio Deus. E somos seus verdadeiros filhos. É porque vocês não são capazes de ouvir a minha palavra. O pai de todos vocês é o diabo. E vocês querem realizar o desejo do pai de vocês. Desde o começo ele é o assassino. E nunca esteve com a verdade. Porque nele não existe a verdade. Quando ele fala mentira, fala do que é natural nele. Porque ele é mentiroso, é o pai da mentira. Eu falo a verdade. E por isso vocês não acreditam em mim. Quem pensas que é? Nosso pai Abraão morreu. Por acaso tu és maior do que nosso pai Abraão? Eu sou. Blasfêmia! Blasfêmia! Então eles pegaram pedras para atirar em Jesus. Isso é blasfêmia! Blasfêmia! Ele é um mentiroso, um farsante! Mas Jesus se escondeu e saiu do templo. de pai. E então o pai do povo de Israel, que é o diabo, que usava quem? Abraão, para poder ali planejar já, começar a montar as 12 tribos de Israel. E as 12 tribos de Israel foram feitas para matar o que? Os apóstolos.
foram criadas para isso, para matar essas pessoas, apóstolos, profetas, o Messias. É lógico que não tem como colocar o tempo certo com mais ou menos uma base, não tem como dar precisão total, mas vocês assistindo os vídeos do irmão Robert, ele vai explicar um pouco melhor isso, né? Aqui é apenas um resumo do que eu estou fazendo, do que Abraão, que foi usado pelo diabo, fez o que o diabo planejou, montar as quadrilhas dele para matar aqueles que enviavam, que estavam aqui enviados do céu para falar a verdade, mais ou menos isso. E esses falsos profetas, lógico, Abraão, Isaac, Jacó, com certeza perseguiram os verdadeiros profetas, né? Não vou falar de tempo, de história nem nada, porque para isso o vídeo iria ficar muito longo, mas os vídeos do irmão Robert explicam melhor. Então, mas é mais ou menos isso. Mas o mais interessante, que isso é outro vídeo, né? O mais interessante é isso. Então, o diabo falava na cabeça de Abraão. E é por isso que quando o nosso Messias, que era corajoso, né, ia lá na casa do diabo, no trono do diabo, Israel, e falava a verdade, o que acontece? Eles queriam matar. Só que eles não tinham entendido muito bem o que o Messias estava falando. Aí quando o Messias falou que o pai deles, que ele era maior do que Abraão, que o pai deles era o diabo, aí eles quiseram matar o nosso Messias. E ele teve que sair de lá. Porque aquele povo estava tão doido, tão louco, que eu não conseguia entender, da lavagem cerebral tão grande, que não conseguia entender o que o nosso Messias estava falando para eles naquela época. E aí, o que acontece? Você pode ver que o mesmo Moisés